Formado em teologia em Santa Maria, tornou-se doutor em filosofia em Friburgo, na Suíça. Seu primeiro livro de poesia, Surpresa do Ser, foi lançado em 1963. Patrono da Feira do Livro de 2001, hoje tem 30 livros publicados. No Autografando, o escritor Armindo Trevisan. Oi, Trevisan, muito obrigada por abrir a sua casa, por receber o Autografando. Obrigada por esse espaço. É mais um exemplo, como a gente diz, de uma coisa que o gaúcho sempre foi, né, hospitaleiro, né? Eu gosto realmente de continuar essa tradição da hospitalidade, né? E além do mais, num mundo tão violento, tão precipitado, tão sem graça, a gente ainda cultivar a amizade, eu acho que vale a pena. Vocês são profissionais, vocês estão fazendo o trabalho de vocês, então é justo que eu os receba bem, né? Obrigada. O senhor não gosta de tal autógrafos, é verdade isso? Os autógrafos, eu não chego ao ponto de, como a Lia Luft e outros autores, que já chegam até quase a exigir dos editores que não ponham essa cláusula dos autógrafos nos contratos. Mas eu confesso que os autógrafos, era bom explicar ao público que eles são uma coisa difícil para o autor. Primeiro porque o autor tem uns brancos, às vezes, na cabeça. Então, está diante, às vezes, de um aluno, de uma pessoa amiga, e não se lembra do nome da pessoa, né? Essa é a maior queixa, né, dos escritores. Essa é a maior queixa. A segunda é que todo o leitor, ele vem, porque normalmente ele quer um ato de respeito, de carinho do autor, né? E para isso o autor precisa, às vezes, refletir um pouco para dar aquele toque pessoal. E às vezes o autor, no meio do barulho, das pessoas, ele não é capaz disso, né? Então, às esse o autógrafo não sai do gosto do autor, né? E terceiro, porque esse contato com pessoas que ele nunca viu e que estão aí pedindo um autógrafo, é também outro fator de dificuldade, porque às vezes tu não sabe o que dizer para essa pessoa. Eu me lembro que fui pedir um autógrafo para um grande escritor alemão, Hans Magnus Enzensberger, né? E esse romancista, poeta, ensaísta alemão, eu tinha ajudado a traduzir um livro dele junto com o diretor do Instituto Goethe aqui do Brasil, de Porto Alegre, o Dr. Scharf. E acontece que eles não têm esse hábito lá na Alemanha, e o Hans Magnus Enzensberger, a primeira vez, ele simplesmente pegou meu livro e escreveu o nome dele. E aí, umas pessoas que estavam ali por perto viram que eu fiquei um pouco, digamos, perplexo, né? Ainda mais que eu tinha ajudado a traduzir o livro, né? E aí disseram para ele ao ouvido, né, que era hábito aqui no Brasil dedicar o livro à pessoa. Então ele botou simplesmente para Armindo Trevisan Enzensberger. Não mudou muito. Não mudou muito. Tá certo. O senhor se formou em teologia em Santa Maria, né? E em filosofia na Suíça. Isso. Como que foi essa trajetória toda? Bom, tu sabes que a experiência no estrangeiro é uma experiência marcante, né? Pelo menos para mim, né? Eu, no fundo, era um caipira aqui do Rio Grande do Sul, tinha formação, vamos dizer, altamente humanística de um seminário, mas eu nunca tinha saído do ambiente de uma cidade do interior. E, de repente, quando eu fui para a Europa, eu me senti, de repente, num ambiente internacional, porque na Universidade de Friburgo havia gente de 62 nacionalidades, né? E tinha concertos, por exemplo, assisti concertos de grandes diretores de orquestra, como Igor Markevich, como Ferenc Flixey.
Era uma coisa maluca, assim, de repente vinha uma companhia de teatro de Paris, coisas assim. Eu tinha colegas que eram desde um descendente lá de um nobre africano de Camarões até o neto de um presidente da República do Chile. Quer dizer, para um rapaz, para um gaúcho, que era de Santa Maria, descendente de imigrantes, encontrar essas pessoas, mais os professores que havia, professores de altíssimo nível, isso me marcou muito. Mas o que me marcou mais foi a seriedade dos professores, né? Foi aí que eu aprendi que cultura era uma coisa muito séria, muito longa, precisava assimilar muita coisa e que a gente precisava refletir também, né? Não era só inspiração, né? E por isso, esses 4 anos que eu fiquei em Friburgo, na Suíça, e depois em Paris, mais um tempo, eles me marcaram muito em termos de escola, de seriedade profissional, que eu tentei depois aplicar na URGS e outras universidades onde eu lecionei, até na ULBRA, eu lecionei também. Foram 4 anos fora do Brasil? 4 anos que eu fiz uma tese sobre Henri Bergson. E claro, foi lá que eu li pela primeira vez Dante, porque nas férias eu, para mergulhar um pouco nas minhas raízes, vamos dizer, latinas, e também eu sou de origem italiana, então para eu ir ver aquelas maravilhas de Miguel Ângelo, Rafael, Leonardo, tanta gente mais, Donatello, Bramante, assim por diante, eu ia para a Itália, até porque a Itália naquela época era mais barato que o resto da Europa. Não havia ainda o euro. E eu tinha um primo em Roma que me facilitava as coisas porque eu ficava junto com ele, onde ele estava hospedado. E claro, isso me permitiu de repente eu tomar conhecimento com literaturas maravilhosas, não é? De repente eu estava lendo autores modernos como Ungaretti, Montale, Quasimodo da Itália e assim por diante, né? Foi uma época muito rica, sem ela eu não poderia ter escrito os livros que escrevi. E o escritor, ele já existia ali? O senhor já era escritor quando foi para lá? Eu já era escritor, mas não publicado. Eu gozava de uma certa fama no meio dos colegas, né? Porque eu já tinha publicado muitos poemas assim em revistas, mas não era ainda escritor. E foi aí que eu conheci, nessa viagem, que eu conheci 2 poetas de imenso valor para mim, né? O terceiro estava aqui no Rio Grande do Sul, que era o Mário Quintana, né? Que eu tinha conhecido já. Mas foi nessa viagem que eu conheci a Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro, e conheci lá em Roma o Murilo Mendes, que foi muito importante para mim, porque ele leu os meus primeiros poemas, fez correções e, sobretudo, me indicou caminhos, né? O Murilo me dizia expressamente, tu tem que ler tais coisas, assim. E era categórico. E também nas correções que ele fazia dos meus poemas, ele era duro. Assim, isso é uma bobagem, isso eu já te disse que não se faz, e coisa assim, mas generoso nos elogios. Quando acertava, essa metáfora está magnífica, assim. Ele era assim.